Roberto, vereador, como já anunciamos semana passada, quer queira ou não, ele fez uma declaração na Câmara que foi polêmica politicamente, né? Foi uma ação política da parte dele bastante polêmica, eu diria até corajosa, porque nesse meio geralmente não se tem coisas que nos bastidores a coisa acontece, mas não se coloca. Mas olha, ele é um vereador da base do governo e a fala dele na semana passada realmente trouxe aí bastante polêmica. Bom dia, vereador. Tudo bem, Antônio Roberto? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dirley. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Rodrigo. Quero mandar aqui também um bom dia ao meu amigo Kelvis, que está nos assessorando, está nos acompanhando também neste momento. E mandar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade que nos acompanham nesse momento. Bom, o Antônio Roberto, agora vamos lá. Você fez um discurso lá na Câmara. Quem são ou quem é o vereador? É um, é dois, é três, são 4, 5, enfim. Quem são os vereadores que, do teu ponto de vista, estão, como é que foi dito aqui há pouco? Mapeando a cidade, é isso? Nós usamos vários adjetivos, mapeando, loteando, ocupando. Loteando, eu usei o termo que foi um pouquinho mais pesado, sitiando. Sitiando é bem pesado, acho que não é bem né? por aí. Não agora, chega tanto, né? Mapear o vereador, o senhor está se sentindo hoje... Ele usou na expressão muro de Berlim. Então, muro de Berlim. Sim, porque o muro de Berlim é uma expressão que você está dizendo assim, estão dividindo, você vai até aqui, daqui em diante não vai mais, é isso? Quem são esses vereadores, Antônio Roberto? Veja só, Dirley, quando nós assumimos como vereador, nós sabíamos que iríamos enfrentar algumas retaliações, essa é uma realidade. Até porque nós já vimos fazendo um trabalho antes na nossa comunidade e, claro, contribuindo com o município, ajudando algumas pessoas de alguma forma em todos os bairros da cidade, porque nós temos bastante pessoas que é conhecido. O que é que acontece hoje nesse momento? O Antônio, quando ele foi para a tribuna, e eu falo isso abertamente e com singeleza de coração, eu não fui ali para fazer um desabafo, mas na verdade, e nem também indignado. O que é que acontece? Tudo começou por algo bem simples, né? Nós temos ali dentro do nosso limoeiro o nosso loteamento Santa Mônica, que é onde eu moro. E por incrível que pareça, até inusitado um fato desse, sempre foi cobrado um ponto de ônibus para as crianças, porque em chuva, em sol, e aí nós solicitamos isso para a Secretaria de Obras, para se tivesse a viabilidade de colocar um ponto de ônibus naquele local. E aí, sabe como é que funciona a questão dos bairros dos moradores? O vereador não está fazendo nada, o vereador não está fazendo isso, até porque o papel do vereador não é executar, é fiscalizar e estar ali junto com a questão do governo. Nós hoje estamos na base, e dali por diante, depois que o bendito do ponto de ônibus, que o Kelvis ainda inventa umas histórias aí, botar o ponto de ônibus caindo, o ponto de ônibus caiu e... É o Kelvis que faz aquilo? E quando aquele ponto de ônibus caiu, claro, a gente foi ali agradecer, porque a gente cobra, mas também a gente vai lá para poder agradecer Secretaria de Obras, Educação, enfim, agradecer ao governo. E ali, nós tivemos uma pessoa que colocou claro e evidente no grupo que parabéns ao vereador Antônio Roberto por ter conseguido o ponto de ônibus, mas também nós queremos agradecer, nada contra, ao vereador Valdir Rissma, porque o vereador Antônio Roberto também sozinho não ia conseguir. Se o vereador ele tá dentro do bairro, dentro do loteamento, ele não tem a capacidade de conseguir ao menos um pedido de um ponto de ônibus, e aí eu trago essa fala já na situação do vereador Valdir Rissma, porque assim, nós estamos ali, somos amigos, somos parceiro, a gente tá junto, só que assim, o que é que fica ruim hoje? Eu não posso sair do Limoeiro, por exemplo, e vir no bairro Dom Joaquim, porque nós temos ali um representante. Não é assim que funciona. Eu até fiz essa fala na Câmara e disse, eu convido todos os outros 14 vereadores para estar junto com a gente dentro do bairro Limoeiro, até porque eu fiz ali uma caminhada junto com o Cacá, pra gente ver como é que tava a situação politicamente falando, e eu não tenho nada contra vereador nenhum. O que eu não aceito em momento algum é a pessoa vir dizer, olha, Antônio, você vem a ter esse limite aqui porque esse limite aqui já tem um vereador que o representa. Eu vou tratar de uma outra situação que nós tivemos um impasse, isso deve ter uns 4 meses, a rótula da Limeira, do próximo Brucadori.
Ali foi o prefeito teve lá uma época atrás e aí disse que iria fazer ali uma rota e tal, até com o presidente da Associação de Moradores, professor Rogério. E aí, essa rótula, junto com a Associação de Moradores, também nós fomos fazer um pedido. E nós fomos ali e gravamos um vídeo. Posteriormente, o vereador Paulinho Sestrin também esteve ali, gravou um vídeo e tal. E depois eu recebi no meu celular que eu não poderia estar indo na Limeira, porque a Limeira já tinha um representante que era o vereador Paulinho Sestrin. Bom, o vereador Paulinho Sestrin, para quem não sabe, em 2016 eu cheguei em Brusque, em 2014, em 2016 eu conheci o vereador Paulinho Sestrin e votei nele, ajudei ele na campanha para prefeito e também para deputado por um único projeto que tinha colocado na Câmara, Escola Sem Pornografia. Então, assim, essa é uma situação. Nós tivemos um outro entrave também, Edith Gama Ramos, lá no Cedro. A gente tem ali o diretor, ele é muito amigo do vereador Jean Pirola. E o que é que acontece? Nós estivemos ali para ver, conhecer, e eu nem sabia que o diretor que estava ali, o Alan, eu nem lembrava dele, tinha trabalhado comigo na empresa Irmãos Fischer. E nós tivemos um evento da Edutec, logo depois nós fomos para Blumenau e recebemos o convite para estar indo ali. E nós somos lá, nós somos amigos, parceiro, até começamos a fazer um trabalho junto com o vereador Jobert ali no início, e depois cada um pegou o seu nicho. E aí existe ali também pessoas, eu tive um voto no São João, vamos dizer assim, e eu vim descobrir esse um voto ontem, quem que foi a pessoa. Então, assim, o vereador, ele tá para estar em todos os bairros, em todas as localidades. Mas a gente enfrentou algumas dificuldades no início e agora nesse presente momento, e agora a gente enfrenta uma outra situação também, que assim, como o vereador ele não executa a obra, ele simplesmente fiscaliza, nós temos algumas obras que vai acontecer pelo o governo municipal, pelo executivo, que são os vereadores que aprovam essas obras para acontecer. Mas agora, quando a criança nasce, aí aparece o pai da criança. Entendeu? Muitas vezes é uma obra que é do executivo, que tem que executar, está no plano de governo, mas aí existem vereadores que querem pegar aquilo e bater no peito e dizer que é dele, foi ele, aí pega áudios, muitas das vezes manda ali e tal, mas aqui já teve o vereador tal, não, mas aí o vereador não pode chegar aqui porque esse reduto é meu. Eu entendo que Brusque tem 32 bairros, mais de 160 mil pessoas, então quem nós representando? Nós representamos. E depois da minha fala ali na tribuna, na terça-feira, alguns vereadores vieram me procurar. E eu falei, fui bem claro, deixo isso aqui claro, não tenho nada contra vereador nenhum, mas nós temos que trabalhar pelo bem maior, que é a população. Nós não trabalhamos para se beneficiar, nós trabalhamos para beneficiar a população. Essa é uma realidade. Ô, Antônio, então mas você citou os nomes aí. Eu ia dizer isso, justamente. Está citado? É. Você citou 4 nomes de vereadores. Esses vereadores. Hoje, o que é que acontece? Vamos lá. Nesse presente momento, a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa perseguição política agora, nesse momento. Sim. Certo? Mas o que é que acontece? Nós tivemos os embates e ele sabe disso, a gente já sentou, já conversou, já discutiu, em outro momento. E o que é que acontece? Por que é que eu estou trazendo isso? Porque chega nesse período eleitoral agora, eleição para deputados, que volta tudo novamente, o cara que está ali trabalhando, que deu uma força, que está apoiando, eles vêm para cima da gente por questão de votos. Cara, a cidade é grande, tem voto para todo mundo, entendeu? E você, eu vou puxar pro fulano. Não existe isso. Eu concordo que cada um tem os seus para poder estar puxando, mas não é dessa forma que funciona. Se fosse assim também, eu não teria colocado um projeto junto com o vereador Felipe Orti, entendeu? A gente tem uma boa comunicação com todos esses vereadores. E o que é que se trata? Não são os vereadores que chegam muitas vezes para o vereador Antônio Roberto. São pessoas que ou trabalhou na campanha, ou que está junto, ou que muitas das vezes, a semana passada eu recebi um áudio de uma pessoa que está indignado com o governo, trabalhou no governo, aí pegou o cara dormindo, aí o cara foi mandado embora, e aí agora o cara disse que ele vai ser oposição, vai fazer oposição, e tá tudo certo, ele pode fazer a oposição dele, não trabalha mais para o município, mas ele não pode estar prejudicando toda uma população. Imagine, se o Antônio Roberto não está na base, é lá no Limoeiro, e aí porque ele não está na base, o Antônio Roberto não vai ser atendido, por exemplo, para tapar um buraco. Não é o Antônio Roberto, é a população de Brusque quem sofre com isso. Inclusive ontem na conversa com o excelentíssimo senhor prefeito André Vec, quero mandar um abraço para ele, um abraço para o Deco também, nós tivemos uma conversa muito aberta,
Entendeu? Nós é muito transparente naquilo que a gente fala. Então, assim, esses entraves que nós tivemos lá atrás, com esses vereadores, hoje, eu já sentei com cada um deles, a gente já sentou, já conversou, já discutiu, tivemos conversa dentro de gabinete, fora do gabinete, porque é o seguinte, precisa controlar as pessoas. Não, a gente precisa controlar os ânimos para que isso não venha a se refletir na população. Isso é ruim, isso é prejudicial. Deixa eu tentar entender uma coisa. Pode ser depois do intervalo? Pode. Muito bem, então vamos ao intervalo, 8h24, e na sequência a gente volta aqui com o vereador Antônio Roberto entrevistando a pergunta agora, porque... Porque assim, ó, a leitura que eu faço disso é que se cria um clima de... Perdão. Se cria um clima de animosidade, isso faltando... Claro, tem essa eleição agora, né, nesse ano, que é uma eleição para Assembleia, para Câmara, para Governo do Estado, que aí você está mexendo com apoios. Mas vamos pensar, cria... minha visão, tá, vereador? A tua declaração, para mim, ela já começa a criar um clima de animosidade visando a eleição daqui a 2 anos. Porque quando se fala uma questão de tem vereador A, B, C que está meio que loteando e virou dono. Mas aí a pergunta é a seguinte: da onde partiu essas declarações? Porque você já deixou claro que não foram dos vereadores, mas sim de pessoas ligadas a esses vereadores. Eu queria tentar entender de onde partiram isso e como é que foi a devolutiva disso, como é que foi a conversa com esses vereadores. Você falou aqui no intervalo que conversou com eles depois da sessão. Qual foi a conversa que vocês tiveram? Vamos citar, ele falou Valdir Hilsman, do Paulinho, o Paulinho Sestrem e o Jobert. Qual foi a conversa que você teve com ele depois dessa declaração? Até porque a gente também reproduziu isso, toda essa repercussão. Qual foi o depois? Qual foi o day after disso? Até porque me causa preocupação que, se isso não for devidamente esclarecido, pode criar uma questão de animosidade e ir para um caminho que é muito ruim na questão política aqui da cidade, pensando daqui a 2 anos. Qual foi a... Ô, Rodrigo, veja só, as pessoas que, na verdade, elas comentaram questão de áudios, como a gente tem, e eu já mostrei, inclusive, para alguns deles essa questão, assim, eu não ando preocupado com a questão das eleições daqui a 2 anos, para ser bem sincero, né? Porque o que acontece? Nós fazemos um trabalho, entendeu? E o que acontece hoje? O vereador, ele jamais vai chegar para você e vai dizer: ô Antônio, você não pode vir aqui, esse aqui é teu limite. Mas as pessoas que estão em volta, algumas pessoas de confiança, ou que fez parte de um grupo, ou que está ali, que tem o respeito, a consideração pelo vereador, eles não só, por exemplo, mandam um recado, como mandam um áudio, algo nesse sentido, e eu procuro a questão do vereador e digo: tá acontecendo isso, e a pessoa é essa aqui, então cuida com isso aqui, porque isso aqui vai ser ruim, entendeu? E aí eu sempre digo assim, a pior coisa é quando você se torna menino de recado. E eu sou daquele tipo assim, cara, eu tenho que te dizer alguma coisa, vou chegar pra ti, vou dizer, eu vou conversar contigo diretamente. O que é que acontece daqui a 2 anos? Nós vamos ter uma eleição daqui a 2 anos, e nós vamos ter daqui a alguns meses a eleição para a presidência da Câmara. Isso não me preocupa, até porque, assim, como eu volto a repetir, a nossa eleição, ela se deu por Deus em primeiro lugar, e depois pelas pessoas, entendeu? Ali dentro, é até ruim a gente falar isso. Eu sempre tive assim, o cara é meu amigo. Não, infelizmente eu vou ter que usar um termo que eu vi esses dias dentro da própria Câmara de Vereadores. A gente não tá aqui para poder fazer amizade, a gente tá aqui para poder fazer o nosso trabalho. Aquilo me doeu porque, cara, eu fui criado na roça, aprendi que a gente deveria ser amigo, todo mundo é amigo, mas eu não posso ter um amigo que vai amanhã depois estar com a unha de tamanduá cravando as minhas costas, me dando facada nas costas. Então, se eu tenho que dizer alguma coisa, eu vou te dizer: ô Rodrigo, tá acontecendo isso. E eu já cheguei para alguns desses vereadores e para outros vereadores também, digo: tá acontecendo isso. Isso é ruim, porque isso está se propagando dentro do bairro. E aí, quando você pega isso, você traz para dentro do município, quem é prejudicado? É o vereador? É a pessoa? Não. Quem é prejudicado é a população. Porque, infelizmente, vai acontecer de ter uma perseguição amanhã depois. E assim, fala isso aqui de alma lavada. Não tem um problema com nenhum dos outros 14 vereadores que estão ali. O que nós temos hoje é que muitas vezes as pessoas pegam um vereador, endeusa ele, ou tem ele como bichinho de estimação. Eu sempre digo: não tenha político como bichinho de estimação. Entendeu? A pessoa está ali durante 4 anos, se fez um trabalho bom ou não, daqui a 4 anos é uma outra eleição, e se a população entender que aquela pessoa deve se reeleger, tudo certo. Se entender que não, a pessoa volta para o setor privado, volta para sua empresa, algo nesse sentido.
Agora, Antônio, você citou que teve uma conversa com o prefeito, agora recentemente aí, né? Esse assunto entrou na conversa? Ou qual é porque querendo ou não, todos os vereadores citados, e não é como é que eu digo, não é segredo de ninguém, por exemplo, que o vereador Valdir hoje está mais destoado do governo, né? Por estar apoiando um candidato a deputado que não é o do governo e tudo mais, mas todos de certa forma fazem parte da base, né? Como é que entrou esse tema aí nessa conversa com o prefeito, enfim, com o executivo? Sim, ontem quando nós fomos ali levar a questão de demandas para o prefeito do município, aquilo que já tem executado, que está em andamento e o que vai vir à frente, eu tive uma conversa muito clara, muito aberta com o prefeito, até porque qual foi a minha pergunta para ele? Prefeito, hoje nós temos uma base e estamos aqui para poder trabalhar junto. E independente de você estar na base ou não, você tem que ter um serviço prestado para a população. E eu levei essa pauta para ele, inclusive ele falou que ele viu bem depois, porque ele não tinha acompanhado essa situação. E eu levei ali e disse, olha, prefeito, essa aqui é a situação. E em outros momentos eu também já fui muito transparente com ele. E o que é que acontece hoje? Ele disse, não, nós vamos sentar, vamos conversar, vamos rever o que é que está acontecendo e ver quem que são as pessoas, porque isso não prejudica o executivo em si. Esse tipo de situação, de burburinho, de fuxico, na verdade, isso para mim é fuxico, né? Isso termina prejudicando toda uma cidade, o andamento da cidade. Até porque eu volto a repetir, pelo fato de ser pessoas que estão na base do governo, de estar junto, e não ser o vereador que chega para o Antônio e diz, mas são pessoas ligadas a essas pessoas que dizem, tá aqui, ó, as provas estão aqui, ó. Faço questão de mostrar sem problema nenhum. E o problema é que quando você ouve de determinada pessoa, é o seguinte, tá? Não tô com o governo, já tive junto, já trabalhei junto, não vou trabalhar mais, se possível vou trabalhar contra, vou fazer oposição, algo nesse sentido. Isso é ruim? Entendeu? Até porque não é ruim para o prefeito, não é ruim para o vereador, é ruim para o município, porque isso vai ganhando uma proporção grande e as pessoas terminam não acreditando mais naquilo que a gente vem para poder fazer, que é melhorar a vida das pessoas. E eu te confesso, o prefeito nesse momento deve estar assistindo, como as demais pessoas, eu tive uma conversa muito clara com o prefeito. E eu disse para ele, prefeito, nós precisamos ter de certeza realmente um trabalho prestado, dar conta daquilo que a cidade realmente precisa, porque o que a cidade precisa não é de burburinho, não é de fuxico, de briguinha, de intriga, parece como era antigamente, bota o dedo aqui, corta para baixo, tô de mal, corta para cima, tô de bem. E a gente tem que parar com isso, em trabalhar pelas pessoas. Nós estamos aqui para as pessoas. É isso que eu entendo. E assim, ó, o que eu falo muito tranquilo, abertamente, certo? E assim, essas situações já foram resolvidas, já. Mas hoje, por consequência de uma política a nível estadual, federal e nacional, a gente encontra com esses entraves novamente e a gente sabe que é política. Isso tudo é política, nada mais do que política. E eu não quero perder a minha amizade com os vereadores por consequência de política e de alguém que está querendo causar discórdia. A gente já conversamos uma vez, inclusive, até é engraçado falar isso, mas ontem alguém já mandou aqui, como é que vai ser a entrevista na rádio amanhã? Porque eu disse, não se preocupe não vou mandar o teu áudio, mas eu tenho aqui gravado, e inclusive ontem, eu peguei um dos áudios ali e mostrei para o prefeito, para o vice-prefeito, e disse para eles, a gente tem que cuidar com quem está do nosso lado, porque existiu essa situação aqui, ó. A gente é muito transparente, porque assim, ó, para quem conhece, existe o esmilinguido. Antigamente procurou o esmilinguido, que é a formiguinha. Diz que mais vale uma dura verdade do que uma doce mentira. Tá dizendo que você é o vereador mais porreta. Você já vai saber quem é, né? Tá mandando uma mensagem aqui. Tá dizendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Jean Pirola. Eu quero mandar um abraço para o Jean Pirola. O Jean Pirola, ele, assim, foi o primeiro representante dos baianos, principalmente, né, do povo do norte e do nordeste. Então, assim, gente, a gente tem que parar com essa política de falsidade, de traição. Quando a gente resolver realmente fazer do povo e para o povo, nós vamos ter uma cidade melhor, nós vamos ter um estado melhor e nós vamos ter um Brasil melhor. E eu quero dizer aqui, mais uma vez, nós temos 15 vereadores, independente se é da base ou não, nós temos que estar trabalhando para o povo, porque o povo precisa e ele nos elegeu para isso. Eu estou curioso para saber o seguinte, ali você falou
que você não é o Ney do André. Está se referindo ao Ney, aquele que foi presidente do PL, e ao André prefeito? Eu não entendi ali. Por que você não é o Ney do André? Veja só, Dirley, a gente vai fazer um ponto e um contraponto, né? Ali quando eu comentei que nós não somos, era o Nene e saiu o Ney, né? Porque quando eu comentei a respeito que a gente não é o Nene, o Nene, mas eu vou chegar na parte do Ney. Quando a gente falou, olha, eu não sou o Nene do André, nem do Deco e nem do... Ivan Bruns, o Galando Obras, um abraço ao meu amigo Ivan Bruns, Galando Obras. E quando eu falei ali a respeito disso, o que é que eu quis dizer? Porque as pessoas têm muito aquilo, o Antônio vai lá, cobra, sai um videozinho engraçado e depois a obra é executada. Só que são coisas simples, não é uma macrodrenagem que custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 8 milhões de reais. E a gente sabe que a obrigação do governo é executar. Eles estão aí para poder executar. E nessa situação, porque o Antônio é atendido. Não é que o Antônio é atendido, a população é atendida. E eu gravo vídeo com qualquer vereador que quiser estar junto comigo pra gente ir junto e cobrar aquela obra junto. Não acontece comigo, a obra não é executada. Então, que se o Antônio for, vai ser executado. Não é assim que funciona. E na questão do Ney, né? Era o Ney, eu não sou o Ney, mas saiu a questão do Ney, vamos lá. Nós sabemos hoje que lá atrás o Ney ele foi um grande articulador político e que teve o Ney ele apoiou alguns vereadores que hoje estão eleitos. Eu estava na eleição, eu sei disso, eu acompanhei as eleições, entendeu? Só que assim, o que é que acontece hoje? Cada um tem seus erros, tem seus acertos, mas você não pode pegar simplesmente e descartar uma pessoa e apagar ele do mapa e ele ser o monstro, na verdade. Porque assim, o que é que acontece hoje? Eu não sou o Ney. Cara, se nós formos parar para observar, já passou algumas figuras públicas dentro do governo atual e do governo passado, que a política ela é assim, hoje o cara é inimigo, amanhã o cara é amigo. Essa é uma realidade, isso tudo é da política. Então assim, hoje o que é que acontece? Conversando com algumas pessoas e as pessoas perguntam assim, mas... E aí, tu tem encontrado, tem conversado com ele e tal? Eu sou uma pessoa muito aberta, entendeu? Até porque eu não posso levar essa mágoa no coração, nem nunca me fez nada. E a gente, às vezes, se esbarra na rua, se encontra por aí, a gente conversa normal, como ser humano normal. Agora, quando surge ali, eu não sou o Ney, do André Vec, como surgiu essa questão da fala ali, ela não completou o Nene, né? Do André Vec ou do Deco. O que é que acontece com o Ney? O Ney foi um grande articulador político, a gente sabe disso, fez a parte dele, hoje tá fora ou tá nos bastidores, não sei, mas sumiu. Não é que o Ney sumiu, é que teve pessoas que ele ajudou, contribuiu e que hoje muitas das vezes não estão próximos. Aí assim, dizem que só se valoriza quando perde ou quando morre. Essa é uma realidade. Eu não quero ter esse entrave político, até porque para mim hoje a política em si ela tá de um jeito e amanhã ela pode estar de outro. Hoje o Ney ele tá fora da base do governo, não tá do governo, não tá com alguns vereadores que ele apoiou, que ele articulou junto a alguns empresários para poder... são vereadores graças a ele, vamos dizer de passagem. Que a verdade tem que ser dito. Essa aí agora, né? Valdomiro agora ele... Então assim... vocês estão na política, eu posso dizer assim, teve pessoas que realmente ele teve junto, apoiou, chegou junto, e a gente não pode dizer aqui que não. Essa é uma realidade, o que é fato. Mas é fato. Encontrei o Ney outro dia. Estava no aniversário do vereador Rick Zanata, cumprimentei ele tudo. Fui lá prestigiar o aniversário do Rick Zanata, tava lá. Um abraço, Rick, um abraço, Ney. Olha, mas é fato. O programa tá ficando interessante. Só que o tempo é nosso adversário. Né? Mas olha, muito interessante essa do Ney aí, né? Tu vê como uma pronúncia. Não, você veja que o Valdomiro já sabe até quem foi eleito pelo Ney. Eu não sei, você sabe, Rodrigo? Não tô dizendo que foi eleito pelo Ney. Não, eleito não. Eu estive na campanha eleitoral também. Não, mas você participei do processo eleitoral. Você falou que tem vereadores. Tem vereador que deve a eleição ao Ney, é fato. Isso é fato. Isso é fato. Tá certo. Eu estou muito curioso. Veja só, hoje é dia 21 de julho. Já começaram as convenções, a data das convenções já está aberta aí desde segunda-feira, desde ontem, né?
E à medida que vai passando aí o mês de julho, terminando o mês de julho, entrando em agosto, você tem, vai sair as definições de candidaturas e coligações, enfim. Mas eu tenho uma curiosidade só, não é sobre o resultado da eleição que temos agora, presidente, governador, senador e deputado federal e estadual, não é. É o que vem depois, né? É a eleição da Câmara de Vereadores de Brusque. Que vai depender da eleição. Marquem essa data, Dirley Silva está dizendo, 21 de julho. Dependendo do resultado da eleição, e o desempenho de cada candidato aí e tal, teremos surpresas nessa eleição para a Câmara. O que você acha disso? Olha, Dirley, eu sou muito transparente e o que é que acontece hoje na eleição da Câmara de Vereadores? Realmente tudo vai se dar após essa eleição que nós vamos ter a nível de estado. Essa é uma realidade. E aí a gente vai ver, como diz lá na Bahia, a Maria para quem fica. Exatamente. Essa é uma realidade. Nós vamos ver muito curioso, Maria muito curioso fica. Mesmo. Eu tenho muita curiosidade, política é isso aí. São peças se movimentando, né? Faz parte. É legítimo. A política em si, nós temos 3 eleições. Essa é uma realidade. Prefeito e vereadores, logo após deputado estadual, federal, senador, governador, enfim. E depois nós temos uma outra eleição, que é a eleição da Câmara de Vereadores, que essa que interessa realmente, vamos dizer assim, para o município, não querendo dizer que as outras eleições não são importantes, mas essa é importante porque tudo vai depender de quem vai estar ali como presidente e se vai estar alinhado, vamos dizer assim. Os movimentos já estão acontecendo. Os movimentos já estão acontecendo. E você sabe disso, né? Os movimentos em si já estão acontecendo. Porém, como eu sempre digo, vai ter que passar por essa eleição agora. Claro. Depois da primeira semana de outubro, nós vamos ver Maria para quem fica, como diz lá no Nordeste. Volta a repetir. Maria para quem fica. Que a Maria, ela é disputada. Antônio Roberto, muito obrigado por ter vindo aqui no Rádio Revista e sempre muito interessante entrevistá-lo. Obrigado, viu? Dirley, eu agradeço ao senhor, ao Valdomiro, ao Rodrigo e quero deixar bem claro aqui, mais uma vez, não tenho nada contra vereador nenhum. Essa situação dos vereadores que nós comentamos aqui são pessoas que estão ali para poder trabalhar, fazer o melhor para o seu município, mas nós temos que cuidar realmente quem que são as pessoas que muitas das vezes estão do nosso lado para não prejudicar, tá? A eleição do vereador que está para poder trabalhar, porque tem pessoas que muitas das vezes dizem assim, não, eu tô do lado do vereador tal, tô trabalhando com o vereador tal, mas muitas das vezes ele quer queimar aquele vereador tal porque já tem uma outra pessoa que está puxando ele pro lado. E eu quero aqui deixar um abraço, tá? Aos presidentes de associação de moradores, ao Andrei ali no Rio Branco, ao Egberto no Cerâmica Reis, ao José Carlos ali no Planalto e ao professor Rogério ali, que entre trancos e barrancos ainda está ali na Limeira. Quero mandar um abraço também a todos os ouvintes nesse momento, a minha família, as pessoas que têm nos apoiado, que está sempre junto com a gente, a Rádio Cidade. E o que é que acontece hoje? Mais uma vez, eu volto a repetir, nós estamos aqui para trabalhar para o povo e pelo povo, nada mais do que isso. Uma eleição após a outra. Mas hoje, trazendo para esse momento, eu só faço um pedido, vamos trabalhar pela nossa cidade. Eu quero agradecer a todos vocês, a todos os ouvintes e que Deus, ele continue nos abençoando. Só registrar rapidamente, sei que o tempo estourou. O Valério Vec está dizendo, bota-lhe o pau, meu vereador. Tá dizendo aqui, tá até vendo o Valério falar, nossa, né? Esse daí é o famoso gato loiro. Gato loiro. E o Deco tá mandando aqui. O Deco bate dizendo que você tá elegante no vídeo. Tava assistindo aí o Deco. Olha só. Obrigado, um abraço, amigo Dequinho. Muito bem. Intervalo.